Boa noite a todos. Eu me chamo Andressa, sou enfermeira do setor de relacionamento com cooperados e rede prestadora. Sejam bem-vindos a mais um treinamento ofertado pela Unimed Paranavaí. E hoje o treinamento será com o tema motricidade orofacial. O treinamento será ministrado pela profissional Marta Jarros. Marta ela é mestre em distúrbios da comunicação humana, especialista em voz e motricidade orofacial, idealizadora das canetas Forma para técnica de estimulação intraoral e proprietária da clínica Marta Jarros desde 1986. Seja muito bem-vinda, Marta, e obrigada pela disponibilidade de sempre. Peço gentilmente que assinem a lista de presença que ficará disponível no chat para assinatura somente no período do treinamento. Quanto à avaliação de eficácia, ela estará disponível no chat um pouco antes da finalização do treinamento. Reforço para os senhores que esse treinamento contará pontos para o programa Selo de Qualidade. E caso tenham dúvidas, peço gentilmente que enviem no chat ou podem ativar também o microfone para formular a pergunta. O WhatsApp da rede também está disponível para os senhores, caso haja necessidade. E sendo essas as informações necessárias, eu passo assim a palavra para a Marta e desejo um bom treinamento a todos, que seja bastante proveitoso. Ótimo. Então, boa noite a todos e a todas. Que bom estar aqui, né? Eu sou de Maringá, Paraná, mas a minha família é de Paranavaí, então eu me sinto muito em casa falando, né, com os profissionais de Paranavaí. Estou muito feliz com esse convite. Muito obrigada, né? Tenho algumas amigas aí, né, colegas fonoaudiólogas também, fisioterapeutas, enfim. E eu espero que seja uma noite muito produtiva, tá bom? Como a Andressa falou, eu acho muito mais produtivo a hora que vocês quiserem perguntar ou questionar alguma coisa, podem abrir as câmeras, não tem problema. Em cada tempinho do treinamento, eu vou perguntar se tem alguma dúvida, então acho que vai facilitar bastante, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela. Então, mais uma vez, obrigada à Unimed Maringá, né? Pensando como fonoaudiologia no geral, é sempre uma oportunidade muito boa para falar da nossa profissão, né? Falar de motricidade oral, o orofacial, é falar de um leque muito grande na fonoaudiologia, né? Então, a motricidade oral, orofacial, ela abrange várias áreas dentro da própria fonoaudiologia, né? Então, pacientes que de voz às vezes precisam da especialidade da motricidade orofacial, pacientes de linguagem precisam da MO. Então, a MO, eu costumo dizer que ela é quase, né? Porque cada especialidade tem um grande valor na nossa profissão, mas a motricidade oral, ela é quase um carro-chefe, assim, que muitas das nossas especialidades buscam, muitas vezes, necessitam o trabalho de MO para lidar com esses com outras patologias e com outros pacientes. Então, é um tema extremamente abrangente para nós. Eu tentei trazer para vocês o que tem mais usado na motricidade orofacial hoje, que são as terapias integrativas. Hoje nós não pensamos como fonoaudiólogos sem termos ferramentas nas mãos, né? E isso, uma boa parte, a gente agradece também aos fisioterapeutas, que os fisioterapeutas já vêm de formação, né? Trabalhar com muitos aparelhos, com tecnologia, e a fonoaudiologia, de alguns anos para cá, também tem tido essa oportunidade de ter às mãos ferramentas e tecnologia que, a cada tempo que passa, nós percebemos isso, né, tanto por evidência
ou por estatística mesmo, a gente sabe que essas ferramentas têm sido de um grande auxílio para nós e acelerado muito, muito o processo terapêutico do nosso paciente, tá? Então, quando nós pensamos em motricidade orofacial, é uma área da fono que se relaciona ao diagnóstico e ao tratamento do sistema estomatognático, né, relacionado à função de respiração, que nós sabemos que a respiração é uma função participativa no sistema estomatognático, né, mas ela é fundamental porque a maior parte do trabalho em MO é necessário, né? Assim, é fato que tem que se trabalhar a respiração, né? Então, o sistema estomatognático tem a respiração como participativa e tem as funções de sucção, mastigação e deglutição e fala nos diferentes ciclos da vida. Então, nós trabalhamos desde o desenvolvimento ali, período gestacional, até o envelhecimento. Então, o nosso paciente, ele não tem idade, né? Nós abrangemos qualquer idade e qualquer momento de vida do paciente, do indivíduo, né? Aqui eu só trouxe para vocês o que a MO abrange. Isso foi feito pelo comitê da Abramo, que é a Associação Brasileira de Motricidade Orofacial, né? E a Abramo determinou, junto com a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, né, que todo distúrbio que envolve o sistema miofuncional e as funções de respiração, deglutição, né, do sistema estomatognático, tanto de causa congênita ou adquirida, elas podem ser decorrentes ou de comportamento ou de hábito, não é? Um simples respirador predominantemente oral por hábito e nenhuma causa orgânica, por exemplo, anomalias craniofaciais como síndromes, fissuras e outras malformações, isso está dentro da MO, alterações dentoclusais e desproporções maxilomandibulares, e é aí que a gente começa a entender que o fonoaudiólogo ele não trabalha sozinho, que ele geralmente necessita de uma equipe interdisciplinar. Então, a gente sabe a importância do médico nessa equipe, do dentista, muitas vezes, não é? Do fisioterapeuta, do psicólogo, do nutricionista. Então, nós trabalhamos todas essas alterações, mas em alguns casos nós trabalhamos a doença, em alguns casos nós trabalhamos os sintomas da doença. Então, a partir desse momento, a gente precisa ter a junção dessa equipe para fazer um trabalho produtivo e ter sucesso no nosso tratamento, né? Então, toda alteração de estrutura de tecido mole que compõe o sistema estomatognático é função do especialista que trabalha com motricidade orofacial. A especialidade da MO também atinge doenças respiratórias, né, como rinite, asma, apneia, apneia obstrutiva. A gente sabe que o fonoaudiólogo não trabalha direito, ele não trata a apneia, mas ele trata o ronco, ele trata o roncador, né? O diagnóstico da apneia é um diagnóstico nosológico, mas o tratamento do ronco, nós sabemos que muitas vezes possibilita uma redução dessa apneia, mas nós não tratamos a apneia, nós tratamos o ronco, né? Nós tratamos muito na área da imiose disfunções temporomandibulares e dor orofacial, e quando eu falo de terapia integrativa, ou a tecnologia, as ferramentas, hoje, o fonoaudiólogo, ele tem como tratar o paciente com dor,
Antigamente, quem é fonoaudiólogo que está aqui presente sabe, né? E eu acho que a Maria Júlia está aqui presente, né, Maju? Você sabe disso? Quando o paciente tinha dor, nós tínhamos que ou encaminhar para um fisioterapeuta, sempre juntos, né? Ou encaminhar para o fisioterapeuta para dor, ou devolver para o dentista, ou mandar para casa, ou para um médico, e hoje não. Com toda a ferramenta que a gente tem, com todas as técnicas que nós temos hoje nós temos condições perfeitamente de auxiliar no tratamento da dor desse paciente com disfunção temporomandibular, né? Então, todas as sequelas que envolvem os danos orofaciais, então, traumatismos, queimaduras, perfurações. Então, a MO, gente, ela é um leque muito extenso, né? Tratamento de câncer de boca, doenças infecciosas da mucosa da via aérea, todo aquele tecido gengival com inchaço, com edema decorrente de um paciente respirador oral ou um paciente, às vezes, aidético. Então, toda essa área, hoje, nós somos aptas a tratar, né? Mas sempre lembrando que a maioria delas, como equipe, é multidisciplinar ou interdisciplinar, né? Aí entram também na MO as doenças do sistema nervoso central ou periférico, que são as doenças degenerativas, são as paralisias faciais, são as disfunções neuromotoras. Então, o paciente disfágico, hoje nós sabemos que o fonoaudiólogo faz uma diferença sem exagero, brutal no paciente disfágico. Ele resgata muitas vezes a nutrição por via oral, né? Ele previne muito ou ele desacelera muito o uso da sonda. Então, na paralisia facial, então, que particularmente a menina dos meus olhos, eu lido muito com paciente com paralisia facial. Paciente com paralisia facial, a fonoaudiologia vem fazendo um trabalho extremamente amplo de resgate de memória motora, e o que cresceu muito e que hoje a evidência comprova nas paralisias faciais é que não tem tempo para esse paciente procurar um tratamento reabilitador. Então, eu tenho casos de paralisia facial que foi acometida há uma semana, e eu tenho casos de paralisia facial que ocorreram há 30 anos atrás, né? Ocorre um sucesso terapêutico, um sucesso, um resgate de memória motora nos dois casos. Agora, claro que dentro de um quadro limitativo para aquela que teve há 30 anos, há 20 anos, e um quadro com menor limitação de recuperação para aquele que foi acometido com menor tempo, né? Então, a paralisia facial, de uns anos para cá, tem sido um divisor de águas no trabalho do fonoaudiólogo, com todas as ferramentas que a gente tem utilizado, como laser, como vácuo laser, como a eletroestimulação, como o dynamic tape, como as terapias, a, a kinesiotape, enfim, a própria drenagem, a própria fonoterapia tradicional mesmo, vem dado um ganho, né, e uma contribuição muito grande nesses pacientes, tanto de pacientes com doenças do sistema nervoso central ou doença do sistema periférico, né? A imaturidade no neonato, então, disso a gente vai lá para uma outra via, que são os bebês, que são os bebês a termos, que são os bebês de UTI, que são os bebês com dificuldade de amamentação, né? Então, quantos casos, quantos bebês o fonoaudiólogo coloca para amamentar no peito, não é? E quantas
Quantos bebês na UTI são atendidos hoje e conseguem, quando se restabelecer e sair do hospital, muitas vezes já com uma alimentação nutritiva por via oral, enfim, pacientes com reabilitação oral, e hoje está se crescendo muito a especialidade, a subespecialidade na motricidade oral, que são aqueles pacientes bariátricos, né, com transtornos alimentares, e que o fonoaudiólogo tem feito um trabalho extremamente próximo com o psicólogo e com o nutricionista, e eles têm conseguido um resultado fantástico de manutenção, né? Todo esse peso por conta da maneira correta do que se alimentar, né? Como pensar em se alimentar, né? Como administrar tudo isso, que é o papel do psicólogo, e como se alimentar, como mastigar, né? Então a gente sempre fala assim, ter um prato muito bonito à nossa frente, com cenoura, que é extremamente saudável, mas é dura, com maçã, ou com uma carne, ou que seja lá com alimento pastoso, mas se você não tiver uma adequada mastigação, a gente sabe que você vai conseguir transportar esse alimento, claro que vai, você vai deglutir, você vai ter, mas a gente sabe que se não tiver uma mastigação adequada, muitas vezes não adianta pensar que ele está tendo um alimento saudável, mas se ele não teve todo um processo mastigatório e deglutitório adequado para uma adequada digestão. Né? Então, esse trabalho em pacientes com obesidade, de transtornos alimentares, né? A recusa alimentar, o fonoaudiólogo tem trabalhado muito integrado com uma equipe de psicólogos, nutricionistas, médicos, e o resultado tem sido muito bonito e muito gratificante para o profissional que trabalha nessa área. Então, a atuação do modo integrado nas diferentes especialidades, nós consideramos fundamental para o sucesso terapêutico, né? É muito complicado quando um paciente está com a nossa responsabilidade e nós não conseguimos um bom vínculo com o resto da equipe. Mas hoje eu digo para vocês que isso é muito incomum. Hoje é muito incomum, porque o fonoaudiólogo hoje, ele é considerado, sim, né, um profissional da área da saúde, e hoje ele tem, ele está incluso em toda essa equipe médica, de fisioterapeutas, de psicólogos, de nutricionistas, enfim, hoje a gente sabe da necessidade desses profissionais no sucesso do nosso tratamento, mas eu acredito que os profissionais também reconhecem muito a necessidade do nosso tratamento para o sucesso, né, do tratamento das áreas afins, né? Porque nós sabemos que o paciente é único, né? Então, tanto o médico como o dentista, como toda a atuação interdisciplinar, né? Que tem o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, a pedagogia, ou a psicopedagogia, enfim, todos esses profissionais vêm se unir a essa equipe que a gente considera necessário para um sucesso terapêutico. E a MO, como eu falei para vocês, ela também se linka às especialidades da própria fonoaudiologia, né? Que é a área da audiologia, ou da disfagia, ou na fonoaudiologia escolar, ou na linguagem, tanto na saúde coletiva e muitas vezes na voz. Né? Então, quantas vezes nós estamos diante de um caso de um paciente de respiração predominantemente
oral, e você treina, 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 e você, o sistema, a estrutura, e a função do sistema estomatognático está tudo em ordem. Mecanicamente está tudo bem, e você não consegue uma conscientização desse paciente. Quantas vezes a gente percebe que a conscientização e a automatização desse paciente não vem por um problema relacionado a processamento auditivo central, por um problema, muitas vezes, por déficit de atenção. Então, a fonoaudiologia escolar, às vezes, precisa entrar também com um treinamento para favorecer a conscientização e a automatização de alguns padrões do sistema estomatognático. Às vezes eu preciso de uma avaliação da área da linguagem para entender por que eu imposto um fonema fricativo, que é muito comum numa mordida, um paciente com mordida aberta, que tem uma protrusão de língua e tem um ceceio frontal ou lateral, quantas vezes, e às vezes eu não consigo estabelecer uma automatização do padrão, porque às vezes não é só isso. Linguagem, fala, é uma coisa muito mais ampla do que simplesmente uma má posição de língua. Nem sempre mas ele fala com ceceio porque ele tem mordida aberta e protruiu a língua. Não necessariamente é só isso, né? Então, a MO, ao mesmo tempo em que ela é um leque enorme na área da fonoaudiologia, ela também necessita, muitas vezes, do auxílio de outras especialidades dentro da fonoaudiologia e fora dela, né? Eu não consigo pensar num desenvolvimento de maloclusão só nos tecidos moles. Eu preciso estar muito bem afinada com o ortopedista dos maxilares ou um ortodontista para determinar o momento certo de entrar com treinamento, né, e restabelecer o sistema o sistema estomatognático, mas eu necessito muitas vezes de uma oclusão numa determinada posição, que quem vai me favorecer é o dentista, né? Nós não vamos trabalhar movimentação dentária, mas nós vamos trabalhar toda essa musculatura, todo esse tecido mole, para desengessar toda essa musculatura e, em alguns momentos, acelerar o trabalho de um dentista, por exemplo, né? Então, essa atuação de modo integrado, gente, ela é fundamental para o sucesso terapêutico do nosso paciente com motricidade orofacial, seja desde bebê até o idoso, né? Essa integração eu considero fundamental, né? Então, as terapias integrativas, ela vem para a motricidade oral para somar, e o que eu tenho visto na minha prática de 30 e tantos anos como fonoaudióloga, né, e no decorrer dos anos, a coisa mais positiva que eu considero é que, na prática clínica mesmo, lá no nosso dia a dia do consultório, né, nós não temos o encaminhamento de todos os profissionais, não é? A Unimed, eu imagino, tem várias fonos, por exemplo. Um otorrino manda para uma fono, o dentista manda para outra. E isso é muito rico, eu acho que isso que é favorável. Agora, o que eu acho muito rico também é quando você cria um vínculo com uma equipe, né? Porque
todo esse vínculo que é criado, e o convênio favorece muito isso, muitas vezes, né? Porque fica aquele envolvimento ali entre os associados, eu não sei se é assim a palavra, Andrés, mas acho que é os associados da Unimed, né? E isso é muito positivo, porque o médico vai conhecendo o profissional que ele está encaminhando no decorrer do tempo, e o profissional que está tratando o paciente, o fonoaudiólogo, ou que me permitam os fisioterapeutas, vocês têm aqui os psicólogos, enfim, vão conhecendo a maneira desse médico, desse dentista trabalhar, e esse vínculo é que eu falo que é muito importante também para uma melhor produtividade para o paciente, né? Então, esse vínculo faz com essa afinação faz com que os profissionais vão tendo a mesma linguagem, vão definindo técnicas integrativas, direcionando para o mesmo foco esse paciente. E isso é possível, gente. E você não precisa estar no mesmo ambiente, né? Você pode cada um estar no seu, claro, consultório. Eu não digo estar no mesmo ambiente essa equipe, pelo contrário, mas essa terapia ela vem como uma integração de ideias parecidas, né? Que é o objetivo ser tratar o paciente, né, da melhor maneira possível, né? Então, só voltando à MO, quando a gente fala em sistema estomatognático, Carlos Douglas, para nós fonoaudiólogos, hoje ele já é um senhorzinho de idade, maravilhoso ainda, mas a gente considera que é a definição mais certa para o que vem a ser sistema estomatognático, que é o conjunto de estruturas bucais que desenvolvem funções comuns, tendo como características constante a função da mandíbula, né? Então, quando se pensa em sistema estomatognático, é movimento, é articulação, é função mandibular, né? Seja para uma fala adequada, para uma deglutição adequada, para uma mastigação adequada, seja para um desenvolvimento ou crescimento crânio-facial dentro de razoáveis possibilidades normais, né? Porque o que é normal, né? Se o indivíduo tem uma estrutura, né? Muitas vezes não necessariamente normal, mas se ele consegue adequar uma função em toda essa estrutura, nós consideramos isso padrão de normalidade. Então, padrão de normalidade eu considero uma palavra muito complicada a se dizer e a se determinar e a se afirmar. Né? O que é normal? Porque a partir do momento que o paciente precisa ser reabilitado, né, a normalidade vem de acordo com o prognóstico, com a fisiopatologia daquele caso, né, com a doença de base daquele caso, e o que se consegue para que no final de tudo ele tenha uma qualidade de vida ideal. Então, isso é que nós buscamos como reabilitadores, uma qualidade de vida ideal, uma respiração saudável, uma deglutição né, adequada, claro que uma oclusão adequada, mas de acordo com a estrutura, né, e as funções do sistema, que nem sempre necessita de uma oclusão dessa face 100%, que nem sempre houve um crescimento 100% favorável. Então, não quer dizer que um sindrômico não consiga se alimentar, ele consegue sim. Com a reabilitação, nós conseguimos muitas vezes dar uma qualidade de vida para esse paciente neurológico. Claro que com as limitações que o quadro permite, mas a gente consegue
mudar a qualidade de vida do indivíduo, né? E isso é um ganho riquíssimo. Então, só dando uma revisada, quais são as estruturas do sistema, né? Nós trabalhamos basicamente com as estruturas buscando uma adequada função, né? Que é a sucção, que é inato, mas a gente trabalha o ato de sucção para propiciar muitas vezes uma ideal mastigação e uma ideal deglutição, porque o ato do movimento de sucção nos favorece muito, muito o padrão contrátil de sustentação dessa face, né? Então, a gente trabalha essa função também, mesmo sendo inata, e a articulação da fala, e, claro, a respiração, que vem como sendo participativa de todo esse sistema, né? Então, os elementos básicos para essa função do sistema, ele vem com uma estrutura que precisa um adequado movimento, um tempo, um espaço para toda essa estrutura, para toda essa função ser elaborada, a energia e o equilíbrio, né? É isso que a gente busca, o equilíbrio da forma e da função. Seja num paciente respirador bucal, seja num paciente com paralisia facial, seja um paciente disfágico, seja um paciente doença degenerativa grave, que não consegue ter o controle salivar. Na verdade, a gente busca uma adequada função, né, dentro da condição do quadro de cada paciente, né? É isso que a gente busca. A gente não avalia só o efeito da situação estrutural, né? Porque senão, como é que eu trataria um idoso, gente, disfágico com classe 2, não é? Como é que as fonos colocariam esse paciente para deglutir novamente? Eu tenho que pensar num efeito, eu devo analisar as duas possibilidades. O que essa estrutura consegue me dar dessa forma que ela está, e como é que eu consigo trabalhar toda essa função, né? Eu não posso exigir no início de um paciente com paralisia que ele vá segurar o alimento da boca e deglutir, mas eu posso exigir isso no meio do tratamento, que ele vai conseguir realizar toda essa função, né? Então, eu preciso ter um olhar para o paciente quando eu vou reabilitar, de que ele tem umas limitações, mas que nós consigamos ultrapassar isso, né? Com o nosso treinamento, com o nosso tratamento hoje, tá? Alguma dúvida até aqui? Alguma colocação no chat, Andressa? No chat não tenho, Martinha. Caso alguém tenha alguma dúvida, podem enviar no chat, ou como a Marta falou, podem ativar o microfone também para formular a pergunta. Alguma Lembrando dúvida, gente? de presença, por gentileza, se puderem assinar, só colocar o nome completo ali e o nome do prestador, fazendo favor. Alguma dúvida? Podem ativar o chat para perguntar para a Marta. Podemos continuar, então? Acredito que sim, Marta. O chat está tranquilo por aqui. Então, bora lá. Aqui tem profissionais de várias áreas, Andressa. Sim, aqui temos biologia, nutrição, fono, físio. Oh, que Bastante legal. gente. Então, eu estou muito aberta a perguntas dos profissionais da áreas afins, e a gente eu me sinto muito lisonjeada que eles estejam aqui. Então, gente, vamos falar um pouquinho do raciocínio clínico fonoaudiológico. Quando a gente pensa em motricidade orofacial, ou seja, acho que hoje qualquer área da fonoaudiologia, né, e da reabilitação, uma coisa que nós acreditamos e que nos faz trabalhar cada vez mais é a neuroplasticidade muscular, né? A neuroplasticidade é que comprova
que ocorre um remodelamento muscular até o último momento. Eu falo até a véspera está acontecendo o remodelamento muscular, né? Então, os engramas motores, eles podem ser modificados. É claro, gente, que a gente tem que respeitar o que a gente chama de podas da neuroplasticidade. Claro que a gente tem que respeitar que um bebê tá a mil e que com a estimulação precoce, né, você consegue reabilitar muito mais rápido do que aquele idoso ou do que um paciente adulto, né? Mas e que a criança, até os 7 anos, né, não teve muita poda na neuroplasticidade. Agora, após os 7 anos, já começam a acontecer as podas na neuroplasticidade. E aí nós temos que o estímulo tem que ser mais efetivo, o estímulo tem que ser mais, o bombardeamento cerebral tem que ser mais amplo e efetivo para poder ter um sucesso mais eficaz, mais otimizado e mais rápido, não é? Em contrapartida, quando a gente pensa na reabilitação da criança e do adulto, até na questão do resgate da informação, na recuperação dessa informação, o bom da criança é que ela tem uma neuroplasticidade extremamente ativa, né? Tá um boom ali borbulhando, né? Neurônios ramificando e tudo. Em compensação, a consciência da criança exige mais da gente como terapeuta, né? A consciência. E no adulto, quando ele concorda em fazer o tratamento, ele se dispõe ao tratamento, a conscientização ela vem mais rápido, né, do que na criança. Em contrapartida, tudo que você estimula na criança, o efeito, né, a ação e reação, a reação é muito mais rápida. Em contrapartida, no adulto, a gente conta com a consciência, com a participação, com a disciplina, né? Então, também otimiza muito o processo quando o paciente está disposto a esse trabalho, né? Quando ele acredita no nosso tratamento. E aí eu brinco que quando ele confia no nosso trabalho, se a gente disser para ele que ele vai deglutir bem, virando de ponta cabeça, ele vira de ponta cabeça, porque ele cria uma díade conosco, um vínculo de comprometimento, e isso é um dos primeiros passos que a gente tem que criar na terapia, é essa díade afetividade entre o terapeuta e o paciente, né? Não é é ativar o sistema límbico mesmo, né? De, olha, aqui eu me sinto confortável, aqui é muito bom, aqui o que eu estou fazendo eu vejo, eu sinto e percebo a diferença em mim, né? Isso é o trabalho neuroplástico, é recuperar informações que ele tinha antes da problemática, né? É trabalhar diretamente a memória operacional para uma adequada função executiva, né? Então, o primeiro passo é resgatar, é atingir o sistema límbico, na minha opinião, porque aí eu consigo criar essa díade com o paciente de afetividade. Quando eu falo afetividade, né, por favor, é aquele comprometimento, aquele vínculo com os dois ali dentro da clínica. É ali quando você está com aquele paciente em home care, né? Quando o paciente diz que bom que a minha fonoaudióloga vai chegar, que bom que vai fazer a diferença na minha alimentação, ou que bom que eu vou para a terapia hoje. Isso faz uma parte, é uma porcentagem muito grande no sucesso terapêutico hoje, eu digo com a experiência que eu tenho,
porque quando ele cria esse vínculo com a gente, esse transporte de todo esse bombardeamento cerebral que a gente faz na terapia, esse transporte para a função, para a sequência real do movimento motor, para a função adequada, ele acontece muito mais efetivo e muito mais rápido. Então, quando se pensa em neuroplasticidade, é pensar de como eu vou abrir vias neurais nesse indivíduo para se criar um transporte de tudo que eu estou fazendo na terapia de bombardeamento cerebral para criar essa ponte para ele linkar e que isso ocorra naturalmente, né? Como é que eu crio engramas, né? Transfiro memórias neurológicas em gramas de memórias para que volte alguns registros ou habilite alguns registros que sejam para buscar uma função adequada nesse indivíduo, né? Então, gente, esse raciocínio clínico de fonoterapia, junto, claro, junto, unido com essas ferramentas, me permite adequar a função do sistema estomatognático. Ah, esqueci de um A ali, que feio. Desculpem, gente, é sistema estomatognático, não sistema estômago, tá? Então, hoje, quando eu penso nesse raciocínio clínico, quando eu penso em fonoterapia, hoje, eu digo para vocês, raramente eu penso sem as ferramentas. Porque hoje o fonoaudiólogo, ele tem umas ferramentas na mão que ele consegue otimizar muito, mas muito, todo o processo terapêutico do paciente. Então, eu vou trazer para vocês agora a minha experiência, né? Eu vou falar nesse curto espaço de tempo para vocês como eu trato a motricidade orofacial hoje no meu consultório. Porque falar de uma motricidade orofacial simplesmente assim, né? Ah, MO é isso, porque é isso. Não, eu queria passar para vocês nesse curto tempo de treinamento o que é a motricidade orofacial atual, hoje, né? Moderna acho um termo feio, mas uma motricidade baseada em evidência, baseada em tecnologia, que nos auxiliam muito e que buscam otimizar as funções do sistema estomatognático. Esse é o nosso maior objetivo, adequar o padrão, mas otimizar o tempo. Por quê? Porque a medicina otimiza o tempo dela. A fisioterapia hoje, com toda a tecnologia que ela tem, otimiza muito o tempo dela. Os nutricionistas hoje, eles têm um embasamento, tudo tão direcionado para o tratamento deles com o paciente. A psicologia, então, nem se fala, é um leque amplo. Eu seria muito insensata de falar de alguma dessas áreas. O que eu vejo quando eu trabalho com todos esses profissionais é o quanto é rico o trabalho que eles fazem. E o fonoaudiólogo hoje está inserido nisso, né? Nós temos hoje um avanço da tecnologia na fonoaudiologia que chegou de uma maneira muito simples, mas muito rica, muito eficiente, né? Então, hoje, quando eu penso em terapia na motricidade orofacial, nós pensamos em técnicas combinadas, né? O que é isso? É a terapia manual, até o que nós acabamos de falar agora há pouco, até para eu alcançar, né, esse sistema límbico, eu preciso
tocar nesse paciente, eu preciso alongar essa fibra muscular, eu preciso, com as minhas mãos, eu preciso reposicionar essa cabeça para tentar eliminar a dor, eu preciso provocar uma manobra arco reflexa para resgatar a elasticidade da musculatura facial, e isso é com as minhas mãos. Eu preciso drenar um pós-operatório, seja de nariz, seja cirurgia plástica, e a drenagem, nós até temos a eletroestimulação e o laser que nos auxiliam nisso, mas nos auxiliam. Na minha experiência, não tem drenagem melhor facial do que as mãos, não tem como drenar melhor essa face, na minha experiência, do que as próprias mãos. Então, a terapia manual, ela vem para liberar a dor, para melhorar a postura de cabeça de pescoço, para liberar toda essa tensão do paciente com disfunção temporomandibular, e essa terapia, ela se torna, como as outras, ela se torna fundamental no nosso trabalho de MO, né? E temos a laser terapia, que hoje abriu, nossa, muitas portas para nós e acelera muito o nosso trabalho. Hoje nós temos protocolos para trabalhar, inclusive, o paladar do paciente pós-Covid, né? Nós temos protocolos para auxiliar o tratamento das sinusites, das rinites, protocolos para melhorar muito a obstrução por secreção. Então, todo o trabalho de funcional, né, nós podemos ter o recurso da laser terapia. Por quê? Porque ela é luz, né? Então, ela age diretamente, ela bioestimula o tecido. E essa bioestimulação, a gente costuma dizer, né, os nossos professores de laser costumam dizer que é como se acendesse um quarto escuro. E os fisioterapeutas sabem bem disso. E os dentistas também, porque há muito tempo eles trabalham com laser, né? E hoje o laser veio para nos auxiliar tanto na analgesia, como no efeito na performance muscular, e ele nos auxilia muito, mas ele nos auxilia e ponto. Ele não substitui a nossa terapia fonoaudiológica. O vácuo laser é um equipamento extremamente novo, foi desenvolvido em 2020 por um profissional da USP, uma equipe da USP, e que já chegou por meio da Karina de Souza, que é uma fonoaudióloga de Londrina, e que deu um treinamento para nós, né? A notícia legal disso é que a Maria Júlia é fonoaudióloga da Unimed, a Maria Júlia já tem o vácuo laser, né, Maju? E a Maju aplica nos pacientes, eu acredito, né, conveniados. O vácuo laser, ele veio, ele é um aparelho de ventosa, né, de vácuo e laser terapia, que auxilia muito, muito no processo de analgesia e também de performance muscular. A ventosoterapia é milenar e o laser já é comprovado a eficácia dele. O que esse pessoal da USP fez e a MMO comprou a ideia e lançou esse aparelho foi unir as duas técnicas. E para nós isso é fantástico. A gente tem visto uns resultados com paralisia facial, com auxílio também, né, integrativo também do vácuo laser, fantástico. Tem eletroestimulação, que é a menina dos meus olhos, claro, ao ponto de eu construir e desenvolver um acessório que eu conecto no aparelho de eletroestimulação e produzo estímulo elétrico, tanto extraoral como intraoral, e essa técnica eu fico muito feliz em dizer que a técnica intraoral, eu e o Bruno Guimarães desenvolvemos essa técnica para o fonoaudiólogo e a gente registrou essa técnica, que realmente foi a primeira vez, né, que se desenvolveu protocolos intraorais de recurso elétrico, né, na cavidade intraoral, né? Então, a eletroestimulação, ela foi um divisor de águas no nosso trabalho como fonoaudiólogos. A terapia miofuncional, que é a pérola de tudo isso, que sem ela nenhuma ferramenta
para nós tem valor, né? E as bandagens que realmente a gente costuma finalizar o nosso tratamento, tá? Então, o raciocínio clínico fonoaudiológico, gente, ele vem como é sempre, primeiro, um raciocínio clínico baseado na doença de base, na fisiopatologia da doença do indivíduo que vai ser, né, do paciente que vai ser tratado, e aí todas essas ferramentas vêm como um auxílio nessa terapêutica toda. Mas eu só consigo incluir todas essas ferramentas quando eu tenho, né, uma boa avaliação clínica e uma boa história clínica desse paciente e toda a estratégia definida e o objetivo definido para ir buscar o auxílio necessário para essa terapia. Então, em qualquer lugar que eu ministro aula, eu dou um treinamento, e a Eletro, quem me conhece sabe que foi um divisor de águas na minha vida, mas não, ela é um auxílio, ela nunca vai ser a cereja do bolo, nenhuma ferramenta vai ser a pérola mais valiosa que tem. A pérola mais valiosa que tem no nosso trabalho fonoaudiológico é o nosso raciocínio clínico como fonoaudiólogos, é o nosso ouvir o paciente, o nosso ver, o nosso pensar sobre o que executar e, principalmente, o nosso verbal. Como é que a gente vai conscientizar esse indivíduo e automatizar esse padrão? É com recurso verbal nosso. Isso eu considero a nossa ferramenta mais rica. Fonoaudiologia é sinônimo de comunicação. É sinônimo, sim, de resgate, de habilitação e reabilitação, mas é o nosso verbal, né, que é o mais rico. Então, gente, as possibilidades, só que as possibilidades das técnicas combinadas vêm para nos auxiliar quando eu necessito bioestimular toda essa musculatura. E isso, o laser e a microcorrente nos auxiliam muito bem. Quando eu preciso de um estímulo sensorial, quando eu estou trabalhando propriocepção, seja com alimentação, seja com boleadores, seja com termoterapia, seja a estratégia que eu esteja usando para trabalhar propriocepção, para resgatar sensibilidade ou adequar a sensibilidade, a Eletro vem e me auxilia muito nisso. A estimulação funcional, a Eletro vem como um simulador desse padrão e ela também me auxilia nisso. Agora, quando eu penso em assimilação, comparação e para buscar uma função adequada, e isso é a riqueza da neuroplasticidade, então, a nossa pérola maior aí é a fonoterapia oromiofuncional interdisciplinar, quando eu tenho o auxílio dos profissionais ao redor, que naquele paciente eu preciso para o sucesso terapêutico, né? Então, isso eu nunca posso lançar mão, isso eu nunca posso abrir mão, né? Então, eu queria agora só falar um pouquinho de cada técnica, né? Então, antes eu queria saber, Andressa, se tem alguma pergunta, porque a partir daqui a gente vai falar um pouquinho do laser, como é que a gente trabalha no laser na fono, da eletro na fono. Marta, no chat nós não temos dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode escrever no chat ou pode ativar o microfone para formular a pergunta. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode perguntar. Alguma colocação, alguma dúvida? Acredito que está todo mundo focado ainda, Marta. No finalzinho, talvez perguntem. Ou não, né, gente? Então vamos Não, lá.
Então, bora lá. Vamos lá. Então, olha só, quando a gente pensa em motricidade orofacial hoje, a gente está diante, às vezes, da necessidade de regeneração tecidual, né? A gente está diante, muitas vezes, da necessidade de uma analgesia. A gente está diante, muitas vezes, daquele paciente xerostômico ou aquele paciente com uma cialorreia exagerada. Então, hoje, a gente tem condição de buscar ferramentas que nos auxiliam em tudo isso, para, após tudo isso, nós conseguimos introduzir a terapia oromiofuncional. Então, eu não consigo fazer que um paciente degluta bem se ele está xerostômico, não é? Mas eu tenho recurso hoje da eletroestimulação, por exemplo, que melhora muito, estimula diretamente as glândulas salivares e aumentam a produção de saliva. Em contrapartida, eu tenho um aparelho de laser pontual que, quando eu aplicado, né, corretamente, com o número X de joules e o tempo, e nos pontos das glândulas, eu consigo diminuir a cialorreia. Agora, muitas vezes, a aplicação da toxina botulínica no excesso, né, na cialorreia, ela é inevitável, né? Então, muitas vezes, eu tenho que sim, né, buscar um outro recurso para esse paciente que não seja o laser. Mas, em alguns casos, eu posso utilizar o laser. E quantos casos, quem trabalha neurológico sabe, que chega um momento que a toxina botulínica não mais faz efeito e nós temos que buscar o que a gente tem como terapeutas e diminuir esse processo salivar o máximo possível, senão ele vai broncoaspirar. Então, essas ferramentas vêm para, antes de eu trabalhar a disfagia propriamente dita, muitas vezes eu busco laser para diminuir toda essa secreção, né? E aí poder trabalhar melhor a terapia do disfágico. Então, quando eu uno o laser, ou a eletro, a próprio dynamic tape, não é? Ou os próprios estímulos táteis gustativos, quando nós vamos exigir a deglutição efetiva do paciente, nós já preparamos muito toda essa estrutura, nós já preparamos para uma função adequada. Então, dizer para vocês que o laser trabalha diretamente na função não é isso, mas eles nos auxilia no preparo de toda essa função, né? O laser ILIB hoje ele é comprovado que ele melhora muito, né? O laser ILIB, hoje ele tem várias formas de fazer, até via carótida, né? Mas, enfim, hoje a gente sabe que ele melhora muito a performance muscular, né? E os profissionais da área afins, como os psicólogos que estão aqui, hoje, gente, já tem artigos de laser dizendo que melhora, inclusive, o quadro depressivo do paciente. Então, o laser ILIB, ele veio para nos auxiliar muito e muito no processo, tanto na questão emocional do paciente, mas claro que isso a gente, o fonoaudiólogo, não trata, eu tenho que deixar bem claro isso, o fonoaudiólogo não trata, é que quando a gente vai lendo o artigo, claro que isso vem junto, mas os profissionais da área da psicologia quiserem procurar artigos de laser terapia, ILIB ou ELIB, que foi lançado agora, tem alguns históricos já para pacientes com depressão, e isso é muito legal de ver e de acompanhar, né? Pacientes com Parkinson, o ILIB tem feito um efeito fantástico. E tem o laser pontual, né? Que é direto no ponto motor, às vezes quando a gente quer drenar, ou
na região de grupos musculares da face e do pescoço, né? Então, o laser, gente, ele melhora a condição metabólica e celular do grupo muscular a ser administrado, ele provoca uma analgesia, modula a inflamação, reduz o edema e trabalha na reparação textual. Então, aquele paciente nosso, pós-operatório, aquele paciente nosso, respirador bucal, aquele paciente nosso com paralisia facial, né? Então, esse paciente que precisa redução, paciente de cirurgia de bucomaxilo, cirurgia plástica, aquele paciente que precisa de redução de edema, né? O paciente com disfunção temporomandibular, já tem muitos artigos que comprovam que o laser pontual na região da temporomandibular e o laser ILIB auxilia muito na dor. Então, ele vem como um auxílio preparando para a gente trabalhar depois toda a função que se necessita, né? Nós usamos o laser pontual de 3 formas: o não contato, contato e uma leve compressão, né? A maioria das vezes nós usamos com contato ou leve compressão, né? Mas é muito variável. Claro que o não contato é intraoral, que a gente usa o laser intraoral, e também usa com leve contato na região da língua, e também sem não contato, tá? Então, nós temos 2 tipos de laser pontuais para trabalhar, que é o vermelho, que é mais superficial, e o infravermelho, né? O vermelho, ele é absorvido por substâncias que apresentam na mitocôndria, né? Ele aumenta muito a síntese de ATP. Então, se ele aumenta a síntese de ATP, ele nos ajuda muito quando nós vamos trabalhar com outras técnicas, ele ajuda muito no impulsionamento do potencial de ação muscular, né? Que é o que a gente precisa para resgatar um adequado padrão de movimento e padrão contrátil muscular, né? É impulsionar todo esse potencial de ação que foi debilitado devido a alguma lesão, ou algum trauma, enfim, seja lá fisiopatologia ou doença de base. Então, o laser vem para nos auxiliar direto, muitas vezes, né, no aumento de síntese de ATP. Isso para nós tem um ganho muito grande, gente, e muitas vezes na sessão. Na sessão, não estou dizendo a longo prazo, eu estou dizendo ali na sessão. Então, quantas vezes, se eu aplico laser pontualmente num paciente de paralisia facial, e às vezes eu quero dar um estímulo sensório motor com movimento, às vezes ele é voluntário, porque ele já está em estímulo sensório motor, e carga de eletro, quantas vezes eu posso diminuir a dose? Porque eu já consegui algum ganho nesse tecido com o laser. Então, eu utilizo essas técnicas muitas vezes na mesma sessão, né? Um complementa o outro. Isso, para mim, é técnica combinada. Como é que eu posso complementar uma ferramenta a outra, a minha terapia oromiofuncional, né? O efeito analgésico, muitas vezes, provoca uma liberação de endorfina, né, e endorfinas, encefalinas, serotonina, né, ele é um anti-inflamatório fantástico. Porém, muitas vezes, dependendo do nível da dor, eu não aplico um laser, e sim, eu aplico um vácuo laser, que eu consigo liberar essa fibra com o processo de sucção da ventosa muito mais rápida do que o laser pontual, né? Então, vai variar muito a ferramenta que eu vou usar e o momento que eu vou usar essa ferramenta, né? Mas ele também me dá isso. Mas hoje eu tenho outras ferramentas que muitas vezes me solucionam esse processo de dor mais rápido, ou não, né? Então depende muito do momento terapêutico, né?
Ele estimula muito a síntese de colágeno, efeito bactericida e aumento da microcirculação periférica, que isso eu acho, considero assim, fantástico no laser, porque quando eu vou provocar e estimular efeito circulatório nessa musculatura, eu já aumentei muito a microcirculação periférica com a aplicação do laser. E a vantagem do laser, né, gente, é que ela é uma aplicação muito rápida, né? Então, 60 segundos, 3 joules, 10 joules, e muitas vezes eu posso fazer o ILIB, que é 30 minutos, nada, ou eu faço separado, no consultório eu tenho uma sala de dor, eu deixo ele separado, eu peço para ele vir 30 minutos antes, mas claro que a gente sabe que, né, nem sempre isso é real. Então, muitos pacientes, e principalmente em convênio, a gente sabe que tem que aplicar junto. Nada impede que você aplique o EIS de 15 minutos ou 30 minutos junto com o restante da sessão. Ele pode estar ali com o ILIB, você pode estar fazendo a tua sessão de fonoterapia. Isso já é comprovado que é eficaz e pode acontecer, né? Por quê? Porque são vias neurais diferentes que você está abrindo, né? Então você pode trabalhar, está incrementando o metabolismo celular e já está colocando o paciente em treinamento, né? Então você pode fazer as duas coisas sem problema nenhum. E o vácuo laser, gente, ele é uma outra ferramenta para o fonoaudiólogo ou para o fisioterapeuta, claro que o fisioterapeuta é que trouxe primeiro o vácuo laser. Primeiro, na verdade, foi um médico da USP, que ele estuda muito paralisia facial, ele é que trouxe, mas os fisioterapeutas é que começaram a usar, e agora os fonoaudiólogos, né? Ele atua na flacidez tissular, né? Ele melhora a elasticidade da pele, ele reorganiza o tecido conjuntivo. Gente, isso para paciente de paralisia facial é fantástico. É muito bom utilizar esse aparelho e depois ir para o treinamento com o paciente, porque ele percebe a diferença. Esses dias uma paciente falou assim para mim: Marta, eu estou sentindo como se eu tivesse aplicado fotono. O fotono é um laser que os dermatologistas, eu faço um trabalho muito integrado com uma dermato aqui em Maringá, e em pacientes com paralisia facial, ela aplica o fotona para mim. O fotona é um laser de alta potência, que ele provoca uma liberação, né, estimula a liberação de colágeno e fortalecimento da face. E a doutora Fabiola Tasca, ela aplica tanto extra-oral para mim, nos meus pacientes com paralisia, no nosso paciente, né, como intra-oral. E essa paciente que aplica o fotona com a doutora Fabiola falou para mim: Marta, quando você aplicou esse aparelho, eu tive a sensação de que estava melhor. Então, essa resposta do paciente imediato, e principalmente de paralisia facial, é fantástico. Aquele paciente respirador bucal que tem aquela flacidez no orbicular, né? É fantástico a resposta que a gente tem, ele sente algo diferente. Mas a terapia não é só isso. Isso é só um auxílio, uma introdução para eu poder trabalhar toda a terapia de exercícios e de função, de sequência de movimento motor com ele. Mas ele prepara muito bem o paciente para mim, né? O paciente neurológico com excesso salivar, nossa, o vácuo veio como um auxílio fantástico nisso, né? Então, ele aumenta o aporte sanguíneo, ele aumenta a vascularização, a tonicidade da pele, um ganho muscular. Mas tudo isso, gente, tudo isso que a gente consegue com ele, tem que ser no momento certo. E eu sempre brinco assim: se acabar a energia do meu consultório e eu não puder ligar nenhum aparelho, mas a janela estiver me dando sol, eu vou fazer a terapia fonoaudiológica normalmente, porque eu tenho a minha mão, meu olhar, o meu ouvido, o meu verbal como fonoterapeuta. Ele vai imitar a mim. E o paciente de MO, ele imita você. O sugar uma língua, por exemplo, eu tenho que sugar bem, porque ele vai imitar a mim. Não é o aparelho que vai dar uma língua sugada, não é o aparelho que vai melhorar sozinho a xerostomia, não é um aparelho que vai reposicionar
esse paciente para diminuir essa dor, não é trazer essa voz melhor, não é ele sozinho. É a terapia fonoaudiológica tradicional que vai ser sempre a pérola mais rara do processo, mas eles auxiliam demais. E temos a eletroterapia, que é um recurso com finalidade terapêutica. O fonoaudiólogo trabalha com músculos pequenos, então o fonoaudiólogo, se eu for colocar para vocês em porcentagem de uso, muito muito pouco ele trabalha o estímulo em dose de contração. A eletroestimulação veio para a fonoaudiologia para simular um padrão contrátil, mas muitas vezes, com estímulo sensório motor, eu consigo resgatar um padrão contrátil voluntário que muitas vezes ele não tinha. Aquele paciente que ensaia para deglutir, eu não preciso necessariamente colocar um padrão de contração muscular aqui. Isso, para nós, por tratar de função e tratar de músculos extremamente pequenos, muitas vezes sai do padrão fisiológico. E tudo que sai do padrão fisiológico, a gente restringe movimento. Ao invés de dar um padrão contrátil adequado, eu restringo o movimento. Se eu restringir movimento, eu perdi em velocidade muscular. Se eu perdi em velocidade, eu perdi em padrão muscular contrátil adequado. Então, a eletroestimulação, ela veio como um auxílio na recuperação de memória motora. Algumas vezes eu busco o apoio do padrão contrátil, sim, mas eu digo para vocês que é muito pouco. A gente trabalha muito com estímulo sensorial e estímulo sensório-motor, aquele chacoalhar que põe aquela contração, né, aquele shake em não tetânico, que já me auxilia a dar um resgate, a abrir uma via neural de função. A gente usa o padrão contrátil, mas muito pouco, né? A gente usa muito para analgesia, né? E eu uso muito o que a gente chama é uma das possibilidades da eletro como distribuidor de carga. Então, vocês vão ver nessa paciente que eu estou dando uma carga com um reabilitador lingual, um aparelho que a gente utiliza. Ela é uma paciente de disfunção temporomandibular, então ela teve memória, ela tem memória de dor, né? Mas ela não tem mais dor. Eu preciso provocar um alongamento muscular, mas eu busco uma corrente de analgesia, porque eu quero liberação de substância endógena para eu poder dar carga de contração muscular com a fonoterapia. Então, a eletro vem como distribuidor de carga, a eletro vem para o fonoaudiólogo como um auxílio na função, mas às vezes tem momento que eu posso estar trabalhando a função, trabalhando a contração muscular com o meu paciente, né? Mas a eletro, ela está distribuindo a carga, ela pode estar liberando, né? Ela pode estar dando um efeito circulatório ali para melhorar, para eu não perder, né? Para eu não trazer ou resgatar uma memória de dor que uma paciente com disfunção temporomandibular tem. Então, o raciocínio clínico com a eletroestimulação, ele vai muito além de uma técnica mecânica. Ele não trabalha sozinho. Se eu colocar um aparelho de eletro e deixar ali no paciente esperar, não vai fazer absolutamente nada para nós. Então, por mais que ele seja a menina dos meus olhos, e hoje é a técnica que eu mais estudo na fonoaudiologia, e que eu dou aula pelo Brasil inteiro, né, e até fora dele já, eu dou aula disso, é a coisa que eu mais friso. É só um auxílio, mas um auxílio extremamente eficaz. Mas ela não é um auxílio mecânico, ela me auxilia a um resgate da memória. E as correntes de funcionalidade, que hoje a gente usa uma FES,
ALCE, que é australiana, a corrente russa, e nós usamos também a microcorrente, que não é uma corrente de funcionalidade, né? É uma corrente bioestimuladora, mas hoje a gente já conseguiu ampliar muito os modos de corrente no tratamento fonoaudiológico. Ela simula um padrão de deglutição, ela simula um padrão de movimento, né? Mas sozinha, mecanicamente, para o fonoaudiólogo, ela não auxilia em absolutamente nada, nada, nada. Pelo contrário, ela pode causar danos, né? Então, as correntes de funcionalidade, eu só estou dando um exemplo da FES aqui, ela vem na motricidade orofacial com um recurso extremamente importante. Diferente do laser e do vácuo, ela vem no momento da terapia. Nós utilizamos o eletro junto com os exercícios, junto quando nós estamos muitas vezes provocando uma função. Então, a gente pode provocar uma contração de língua, com as canetas, por exemplo, e em seguida dar um alimento. Então, esse resgate de neuroplasticidade muscular, a eletro nos ajuda muito no processo terapêutico, porque ela manda a ordem até o córtex, isso é fato. Né? Ou eu estou atingindo mais córtex motor ou mais córtex sensorial. Então, o que eu quero? Por isso que ele não é mecânico. Eu estou trabalhando diretamente com o resgate de uma memória motora, né? Junto, mas para isso eu preciso dos exercícios, eu preciso da minha ordem verbal para isso acontecer na terapia, né? E nós temos a eletroestimulação intraoral, que foi realmente a caneta que, em parceria com o Bruno Guimarães, nós desenvolvemos, que ela trabalha fazendo um estímulo tanto em língua, como em bochechas, vestíbulo bucal, até em palato mole, né? Em pilares. Eu consigo, num roncador, dar um estímulo de contração, por exemplo, até lá. Então, e provocar, ou num cantor, e provocar a elevação desse palato. Esse paciente me permitiu mostrar, por isso que ele está aqui. Esse paciente é uma vitória muito grande, porque ele teve um neurinoma e foi feita a cirurgia e o tumor era gigante e ele fez 6 meses de treinamento e não deu certo e aí o médico neurologista fez a cirurgia da anastomose, mas também não deu certo e ele veio para a fonoterapia com a paralisia facial. Então, hoje a gente consegue com que ele se alimente bem, a face dele está totalmente ordenada, e ele veio bem, né, bem com uma rima muito, muito alterada. Então, esse é um dos casos assim que eu mostro em treinamento, que eu mostro em cursos, né? E ele fala assim: você vai me mostrar? Você vai me mostrar? E eu falo: vou, porque esse é uma vitória mesmo. Do quanto a neuroplasticidade é possível e quanto o estímulo e a fonoterapia, com toda a técnica combinada que ela tem, é real e o efeito ele vem mesmo, né? E o sucesso vem. E algumas vezes, em qualquer profissão, a gente também tem as nossas frustrações, né? Então, a fonoterapia, a maior preocupação nela é em trabalhar a propriocepção, trabalhar movimento, velocidade muscular adequada, força para uma resistência muscular adequada. A gente conta na fonoterapia com toda a rede de processamento do disparo do estímulo, a estratégia a ser escolhida é fundamental. Todo esse aprendizado vem baseado no armazenamento de dados desse indivíduo. Nós temos que fazer todo um trabalho, né, de atenção e memória para ter todo um controle seletivo. A partir desse controle seletivo, ele vai selecionar e preservar as informações necessárias, mas para trabalhar diretamente a função.
Então, não adianta eu trabalhar nada mecanicamente em MO. Eu sempre penso em preservar a informação, selecionar, estimular a atenção, memória, movimento, bombardeamento cerebral com exercício, mas sempre pensando no movimento sequencial motor, que é a função adequada, né? Então, eu preciso, como terapeuta, ativar uma circuitaria cerebral, né, de forma nas áreas íntegra, nas áreas sensórios e motora. Eu tenho que ativar todo o córtex para organizar uma construção para o paciente planejar, programar e executar essa função adequada. Por isso que o meu verbal, por isso que a minha terapêutica, como fonoaudiólogos, é tão importante, né? O mais importante que eu considero e que eu mais busco em cada ano que passa da minha formação, e o que eu mais tento fazer é acreditar nisso, que um envolvimento afetivo consciente entre eu como terapeuta e o meu paciente. É atender com dedicação, é atender dizendo, olha, este momento é seu, paciente, eu estou aqui para fazer junto com você, executar o exercício com ele, executar a função com ele, mostrar a melhora dele ali no ato, né? Desenvolver a tarefa toda com ele, esse envolvimento com ele é que eu acredito que faz com que eu esteja até hoje no mercado de trabalho, né? Então, muitas vezes eu aplico uma ferramenta e vejo que não foi satisfatória, e logo em seguida eu peço a compreensão dele e aplico outra. Então, é uma disponibilidade naquele tempo que ele está ali comigo, que ele comprou de mim, né? Ele comprou aquele tempo, na verdade, aquele tempo tem que ser só dele. Então, sou só eu e ele, e Deus me operando a minha mão, né? Porque muitas vezes, por favor, é só Deus. Naquele momento, é só nós. Porque aí é onde você cria todo esse envolvimento, e qualquer técnica que você for estabelecer, eu acredito num bom resultado dentro de algumas limitações, né? Então, gente, eu queria agradecer, dar o meu muito obrigado. Espero ter cumprido o tempo, Andressa. 1h30 é muito pouco tempo para falar de motricidade orofacial. Eu tentei fazer um resumo do que é o nosso trabalho hoje, né? E espero que tenham dúvidas e perguntas. Eu estou à disposição. Muito obrigada, Marta. Tá tudo certo com o tempo. Foi ótimo, obrigada. Alguém tem alguma dúvida, por favor? Podem sinalizar no chat, podem ativar o microfone, fiquem à vontade. Eu vou interromper o compartilhamento. Isso, Certo. Então, se alguém quiser ouvir, abrir as câmeras, eu queria muito conhecer a carinha de algumas das pessoas. Martinha sendo Martinha, né, Martinha? Oi, Maju! Já me ouviu falar isso um monte de vezes, né? Já. Carol, Aline, muito obrigada, Aline, eu que tenho gratidão. A Luciana Consalter está aqui, que bom. Que bom. Alguma dúvida, meninas? A Ângela está sem condição de abrir a câmera, a gente entende, Ângela. Benício, qual a sua formação, Benício? A Carol é fono. A Roberta está aqui. Oi, Roberta! Que bom! A Karina é fono? A Karina é fisioterapeuta. Ah, tá. Porque a Carol eu conheço, a Lu, Carol a Roberta, a Maju. Hã?
A Carol Físio também, já fiz uns cursos com você em Maringá. Ai, por isso que eu tô vendo essa Com a Lidiane. Ai, a Lidiane, que legal. Que legal. Bastante elogio, Marta, no chat. Ah, é? Que bom. agradecer. Fico contente. Foi só um resumo, né? É difícil as meninas que são fonoaudiólogas sabem que é uma área muito grande a motricidade orofacial, né? Sim. Ela auxilia, inclusive, em outras especialidades da fonoaudiologia, né? Tem alguma nutricionista aqui? Nutricionista, vamos ver. A Tieco! Nossa, Tieco, tudo bem? A Tieco atendia meu pai na clínica. Aproveitando que todos estão de câmera ligada, quem não tiver, se puder ativar, fazendo favor, a gente gostaria de compartilhar nas redes sociais a realização desse treinamento, né? Que foi tão bom para todos nós. Então, quem puder, por gentileza, ativar a câmera, a gente vai tirar um print da tela para postar nas redes sociais. Oi, Tieco! Que bom te ver aqui! Ah, saudade, hein? Ai, eu também. Foi muito. show, hein? A palestra foi ótima. Ai, que bom que você gostou. Vindo de você, eu sinto muito elogio, porque você é muito experiente na tua área. Fiz um print e mandei para Carmen. Que legal, obrigada. Que bom. Vamos todo mundo, então, dar uma risada. Karen, deixa eu tirar meu óculos, né? Hoje o cabelo vai assim, mano.